Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Oficina Mecânica que não dá dor de cabeça. E o tema do nosso programa de hoje é: onde encontrar mecânico bom para trabalhar na sua oficina mecânica? Esse tema é bastante interessante, não é verdade? Olha só, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Sérgio Santos, o fundador da SR Motors, que é essa oficina mecânica aqui, ó. Esse ano ela vai fazer 18 anos e com a organização que eu coloquei dentro da minha oficina, com os processos, a minha oficina mecânica hoje ela é bem organizada e garante lucro e caixa, ok? Por que a gente faz esse programa? Deixa eu te explicar. A gente faz esse programa para transformar a vida de donos de oficina mecânica, de gerentes de oficina mecânica, de quem administra o negócio oficina mecânica, um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida menos estressante. No programa de hoje, eu vou mostrar para você como organizar mais a sua oficina para colocar mais dinheiro nela através de contratação de novos mecânicos, né? De onde encontrar essa mão de obra, não é verdade? Então vamos ao que viemos, porque falta de mão de obra especializada. Esse eu costumo dizer que é o calcanhar de Aquiles em qualquer profissão. Literalmente o calcanhar de Aquiles de qualquer profissão. E aí eu achei legal de fazer essa introdução dizendo quem é Aquiles, né? Que foi um herói da Grécia, um soldado, filho de Peleu e Tétis, acho que é Tétis o nome dela, né? Onde o cara lutou na guerra e uma batalha e era um soldado invencível, a não ser o seu ponto mais, digamos assim, mais fraco, menos protegido, que era o calcanhar. Alguns dizem que é porque a mãe dele deu um banho nele no rio para proteger todo o corpo, segurou pelo calcanhar ali e o calcanhar não ficou banhado. Alguns dizem que foi porque disso a fragilidade de Aquiles, né? E outros dizem que foi porque a armadura não cobria ali o calcanhar e ele levou uma flechada com a ponta da flecha envenenado. Por conta disso, Aquiles se deu mal. Mas hoje a gente vai falar de oficina mecânica, beleza? Olha só, não esquece de falar para mim o seu nome, a cidade de onde você está falando e também o nome da sua oficina mecânica, beleza? Então, olha só, para quem está chegando agora, nós vamos falar de onde encontrar um bom mecânico para trabalhar na sua oficina mecânica. Olha só, encontrando mão de obra qualificada, mão de obra especializada. E o que seria mão de obra qualificada, mão de obra especializada? Onde pessoas com determinadas habilidades, com determinados conhecimentos, com determinadas capacidades, elas prestam um determinado serviço para alguém e executam uma determinada função. Ou seja, são profissionais que de certa forma sabem o que estão fazendo, não é verdade? E deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, mão de obra especializada dentro de uma oficina mecânica. O que seria mão de obra especializada dentro de uma oficina mecânica? O cara que sabe consertar ABS, ele tem uma mão de obra especializada? Tem. O cara que sabe consertar airbag, ele tem uma mão de obra especializada? Tem. O cara que sabe consertar direção hidráulica, ele tem uma mão de obra, uma determinada mão de obra especializada? Tem também. Então é disso que a gente está falando, né? Onde encontrar um bom mecânico com uma mão de obra especializada ou com mão de obra qualificada? O adjetivo pode ser trocado, qualificada, especializada, independente disso. Mas o grande lance por exemplo, uma coisa que a galera sofre um pouquinho dentro de uma oficina mecânica, né? A pessoa que cuida do escritório, ela tem uma mão de obra especializada? Ela tem uma mão de obra qualificada dentro da sua oficina mecânica? Porque eu não sei vocês, mas quando caiu a minha ficha, quando me veio esse nível de consciência, digamos assim, que dentro da minha oficina eu tinha serviço, eu tinha cliente, eu tinha espaço para poder crescer mais,
e eu não conseguia crescer. E olha só, uma coisa que aconteceu comigo também foi, eu já tinha uma pessoa cuidando da parte de escritório dentro da minha oficina mecânica, uma pessoa contratada, uma moça para contratar, uma moça para prestar o serviço durante todo o dia, né? Só que mesmo assim, alguma coisa das minhas finanças, alguma coisa das minhas contratações, passava meio que despercebido, sabe? Foi aí que eu tomei a consciência de que eu não tinha mão de obra especializada dentro da minha oficina mecânica. Porque hoje em dia, uma empresa, ela prospera, ela cresce com bons profissionais. Não é verdade? Por exemplo, você, qual que é a sua... Comenta aí, qual que é a sua maior habilidade dentro da sua oficina mecânica? Qual que é a sua maior especialidade na sua oficina mecânica? Comenta aí, vamos ver qual que é a sua melhor habilidade, a sua melhor especialidade na sua oficina mecânica. Você que trabalha com diversas marcas, multimarcas, um ABS, airbag, enfim. O que você considera que seria a melhor habilidade sua dentro da sua oficina mecânica? Porque mão de obra especializada, mão de obra capacitada, mão de obra qualificada, digamos assim, ela se encaixa dentro de várias áreas dentro de uma oficina mecânica, não é verdade? Porque, ó, dentro da sua oficina mecânica, precisa fazer café? Você precisa fazer café, você precisa de uma mão de obra qualificada para fazer esse café, né? Já viu aquele café que você fala assim, nossa, meu Deus, ninguém faz um café igual a essa pessoa. E aí você se mete a fazer um café que você não sabe, pum, dá ruim. E eu tô falando do café, eu tô falando propositalmente, porque a gente tem desde o cafezinho até o conserto do serviço mais complexo que você tem dentro da sua oficina mecânica. Comenta aí comigo qual é a sua maior habilidade, qual que é a sua maior especialidade na sua oficina mecânica, que eu quero puxar isso como um tema, eu quero puxar isso como um gancho pra gente entrar nessa discussão aqui. Comenta aí, galera. Comenta aí o seu nome, a cidade de onde você está falando e também qual que é a sua maior habilidade dentro da sua oficina mecânica. Só pra gente ter mais ou menos uma ideia de como que tá o nível de engajamento de vocês também, o nível de especialização, pra gente entender quais são as especialidades que tem aí dentro da oficina mecânica. Fazer o café é uma habilidade. Fazer diagnóstico é uma habilidade, fazer atendimento ao cliente é uma habilidade, testar carro é uma habilidade. Quem nunca... Isso é pra galera mais da antiga. Vocês já ouviram falar que nas concessionárias tinha um piloto de teste? Já ouviram falar que dentro de concessionária tinha piloto de teste? Ou seja, eles precisaram treinar e desenvolver uma habilidade daquela pessoa para que ela se tornasse piloto de teste. É uma mão de obra especializada, é uma mão de obra qualificada. E aí, o grande lance era, quais eram as qualidades que uma pessoa precisava ter para ser piloto de teste? Um bom ouvido, uma boa percepção de dirigibilidade, digamos assim, uma boa percepção de aderência. Quais eram as habilidades, quais são, né, as habilidades que um piloto de teste precisa ter dentro de uma oficina mecânica? Então, onde encontrar um bom mecânico para trabalhar dentro da sua oficina mecânica vai muito de encontro com aquilo que você quer dentro da sua oficina. Ah, Sérgio, mas eu quero um cara que saiba fazer tudo. Legal, um cara que saiba fazer tudo, ele precisa ser muito habilidoso, não é verdade? Ô filha, você pode baixar o volume dessa televisão, por favor? Pessoal, dá licença aí que eu só vou pedir pra minha filha baixar um pouquinho o volume da TV aqui. E vamos retomar aqui a linha de raciocínio. Quais são as habilidades que você gostaria que um mecânico tivesse dentro da sua oficina mecânica? Ah, Sérgio, eu quero que ele conserte ABS, airbag, transmissão automática, saiba fazer diagnóstico, saiba testar o carro. Você concorda comigo que para isso o cara precisa ter um montão de habilidades? E a gente vai falar de algumas coisinhas que trazem de benefício em ter uma mão de obra especializada dentro da oficina mecânica, e algumas coisinhas que a gente faz para capacitar
essa galera que ainda não tem as habilidades que a gente precisa dentro da oficina mecânica. Você sabe por quê? Porque assim, ó, eu tenho para comigo que para que a minha empresa cresça, para que a minha empresa prospere, para que a minha oficina cresça, para que a minha oficina prospere, eu preciso ter profissionais qualificados dentro dela. Eu preciso ter profissionais qualificados dentro dela. Só que uma coisa que eu percebi que quanto não é nem a qualificação, porque você pode ter uma pessoa muito bem qualificada para fazer um café dentro da sua oficina mecânica. Ela vai lá e ela faz o melhor café do mundo, só que ela só sabe fazer um café dentro da oficina mecânica, obviamente, né? Óbvio que essa pessoa sabe fazer mais coisas, mas o que você vai aproveitar de habilidade dela é fazer o café. Ah, tem uma pessoa que ela é muito boa para fazer o atendimento telefônico do cliente, mas ela não sabe cobrar, ela não sabe receber, ela não sabe passar o cartão, ela não sabe fazer conciliação bancária, ela não sabe fazer inúmeras coisas. Então, assim, quanto maior a quantidade de habilidades que a pessoa tem para prestar um serviço para você, eu costumo dizer que mais raro é esse profissional e mais caro, inclusive, esse profissional. Faz sentido isso para você? Porque assim, ó, mais raro e mais caro. Por exemplo, pegar um profissional como você hoje. Você não me falou, vocês não digita aí qual é a sua melhor habilidade ou quais são as suas melhores habilidades. Um profissional hoje com a quantidade de habilidades que você tem, quanto custaria para uma empresa? Quanto que não custaria para uma empresa? Você entendeu? Então eu quero trazer essa consciência para você de que onde encontrar um bom mecânico para trabalhar na sua oficina mecânica. Primeiro que você tem que ter um processo seletivo muito legal, depois a gente vai fazer uma live sobre isso, né? Nas próximas semanas a gente vai fazer uma live sobre processo seletivo dentro de uma oficina mecânica, né? Primeiro que você tem que ter um bom processo seletivo, depois a gente fala disso. E depois você tem que ter muito claro dentro da sua cabeça o que você quer, o que você espera de um profissional dentro da sua oficina mecânica. Porque para que a sua empresa prospere, você precisa ter profissional com habilidades. Ou uma, ou duas, ou diversas habilidades. Porque daí a empresa consegue prosperar. Você consegue prestar um melhor serviço para o teu cliente. Você não precisa estar envolvido com tudo a todo momento. Faz sentido isso para você? Se está fazendo sentido isso para você, comenta aí. Porque assim, ó, uma boa equipe, ela faz o papel de uma engrenagem dentro de uma oficina mecânica. Quem aí já desmontou transmissão mecânica? Quem aí já desmontou câmbio mecânico sabe do que eu vou falar agora. Tira uma engrenagem motriz daquele câmbio. Ele vai funcionar? A hora que você engatar a motriz, você tira a motriz da primeira marcha. Primeiro que se você tirar aquela engrenagem dali, vai ficar um espaço ali, vai ficar um buraco, vai ficar um vão. E a hora que você colocar o câmbio no lugar, não vai funcionar. Ah, Sérgio, mas peraí, se eu colocar um calço ali naquela transmissão, o câmbio vai funcionar. Ele vai funcionar. Se você tirar a engrenagem motriz da segunda marcha ali e você colocar um calço só para as outras engrenagens caberem ali, né? Caberem que fala, né? Caberem ou couberem, para que as outras engrenagens caibam, vamos falar assim, para que as outras engrenagens caibam na árvore ali, o que vai acontecer? Vai funcionar. Só que a hora que você engatar a segunda marcha, o que vai acontecer? O câmbio não vai funcionar. Então, um bom profissional, uma equipe comprometida, uma equipe bem treinada, o que acontece com uma equipe bem treinada? É como se fosse uma engrenagem dentro da sua oficina mecânica. E a engrenagem de uma transmissão bem montadinha, bem organizadinha, bem reguladinha, acabou. Então uma equipe profissional dentro da sua oficina, seja engrenagens da sua equipe, o mecânico é uma engrenagem, a pessoa que faz o café é uma engrenagem, a moça do escritório é uma engrenagem, você é uma engrenagem. Tudo isso faz com que a sua empresa seja mais organizada e tenha mais dinheiro no caixa.
E aí onde tá? Onde que eu quero chegar com isso? Pô, como que eu posso me preparar para ter uma equipe de alta performance? Uma equipe de alta performance. Porque assim, ó, é o sonho de todo empresário que eu conheço, todos, sem exceção nenhuma. É o sonho de todos eles ter uma equipe de alta performance. É o sonho deles ter uma equipe comprometida. É o sonho deles ter uma equipe redondinha. E quando eu digo redondinha, é a pessoa que sabe arrumar o carro, é a pessoa que sabe atender o cliente, é a pessoa que sabe receber do cliente, é a pessoa que sabe cobrar, é a pessoa que sabe emitir boleto, é a pessoa que sabe testar carro, é o mecânico que sabe desmontar e montar, é o mecânico que desmonta câmbio, é o mecânico que desmonta correia dentada, é o mecânico que faz freio, enfim, você sabe a quantidade de coisas que são feitas dentro de uma oficina mecânica, eu não preciso ficar citando aqui. Só que o grande lance é eu me preparar para ter uma equipe dessa. O grande lance é eu me preparar para ter uma equipe dessa. E como que eu me preparo para eu ter uma equipe dessa? Por que eu... que tipo de benefício que me traz uma equipe dessa? Antes de eu entrar nesses 4 passinhos que eu vou falar para você agora, não esquece de comentar comigo qual é o seu nome e a cidade de onde você está falando, porque eu vou entrar aqui em 4 passinhos que você tem de uma oficina mecânica organizada, onde você tem uma equipe, uma oficina mecânica organizada com uma equipe bem treinada vai acontecer na sua oficina mecânica. Olha só. A primeira consequência de se preparar para ter uma oficina mecânica organizada vai te possibilitar, a primeira consequência, mais agilidade e mais produtividade na sua oficina. Por que mais agilidade? Sabe aquele mecânico que demora, sei lá, 5 horas para fazer um serviço de 1 hora? Isso é produtividade. Agilidade. Como que eu consigo mais agilidade? No atendimento do telefone da minha oficina. Nos indicadores que eu preciso olhar diariamente na minha oficina mecânica. Porque, por exemplo, uma oficina mecânica que atende 30 carros hoje, 40 carros hoje. Imagina só a sua oficina mecânica atendendo... Comenta aí, quantos carros a sua oficina mecânica atende por mês? Né? Imagina a sua oficina mecânica atendendo 40 carros por mês. Por mês. Tem oficina que atende 15, tem oficina que atende 20, tem oficina que atende 40, tem oficina que atende 100, que é o caso da minha, tem oficina mecânica que atende 300, mas vamos falar de uma oficina mecânica que atende 40 veículos. Cara, você vai ter que olhar... Se você fizer o serviço em 5 pagamentos, se você fez um serviço e o cliente te pagou em 5 vezes e você não recebe antecipado, você deixa para ir recebendo de acordo com que as prestações vão caindo, você vai ter serviço para 5 meses pela frente. 5 meses pela frente. Ou seja, você vai ter que olhar se caiu a primeira parcela, você vai ter que olhar se caiu a segunda, você vai ter que olhar se caiu a terceira, você vai ter que olhar se caiu a quarta e assim sucessivamente. Ou seja, um único serviço que você presta, você tem mais 5 trabalhos pela frente que é para você fazer a conciliação bancária dos 5 recebimentos. O Balarim comentou aí, ele atende 85 veículos. Imagina ele prestando 85 serviços e fazendo os recebimentos dele em 5 parcelas. De todos os 85 carros. Olha quanto de trabalho ele não vai ter. E aí você tendo uma pessoa, que vai saber fazer a conciliação bancária, que tem a habilidade, aquela peça da engrenagem da oficina dele, que sabe olhar para ele não vai precisar ficar olhando para tudo isso. As informações vão vir para ele de uma maneira organizada, onde ele vai olhar tudo, se está funcionando, se está tudo direitinho. Entendeu? Então a gente ganha agilidade na hora de verificar esse tipo de informação. Imagina o Balarim com 85 carros, o Samuel Baker, acho que é Baker que fala, né?
com 70 carros. Imagina a vida louca que é desses caras se eles não tiverem alguém para trazer essa informação para eles. Eles têm que abrir a oficina, tem que arrumar o carro, tem que testar o carro, tem que passar o orçamento para o cliente, tem que atender o telefone e ainda tem que olhar se todos os pagamentos e todos os recebimentos caíram. Imagina se esses caras não têm uma equipe treinada ou não tem uma metodologia para essas pessoas trabalharem e trazer resultado para ele. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual acontecia comigo há alguns anos atrás. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai contratar uma pessoa que não tem habilidade para estar fazendo isso. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai ficar o dia inteiro no WhatsApp. Ela vai ficar o dia inteiro no Facebook, ela vai ficar o dia inteiro no TikTok, ela vai ficar o dia inteiro no Twitter, no Instagram, sei lá onde ela vai ficar o dia inteiro. Por quê? Porque ela não sabe qual é a informação que ela precisa levar para você e você não sabe como mostrar tudo isso para ela, de como ela fazer. Você tá vendo que ter uma profissional habilitada, uma profissional qualificada, ou um profissional habilitado, ou um profissional qualificado para te trazer esse tipo de informação vai dar mais agilidade para a administração da sua oficina mecânica? Sabe uma outra coisa que tem uma equipe bem formada dentro da sua oficina vai trazer para você? Maior liberdade para analisar a sua oficina mecânica de maneira estratégica. Vai te dar maior liberdade para você analisar a sua oficina mecânica de maneira estratégica. Porque assim, ó, vamos combinar. Trocar uma embreagem. Trocar uma embreagem dá um trabalho danado, dá. Dependendo do veículo, você demora pelo menos meio período para você fazer isso. Enquanto você está desmontando lá esse carro e montando, primeiro que para você chegar na aprovação desse orçamento, fazer cotação de peça, pegar a aprovação do teu cliente, de todos esses itens, você já demorou pelo menos umas 2 horas para fazer o diagnóstico, orçamentação, ligar para o cliente, pedir autorização. Você já demorou 2 horas. Depois você vai fazer a execução desse serviço, ou seja, você vai desmontar e montar esse carro. Você demorou mais meio período. Meio período, vamos colocar 5 horas de trabalho. Cara, já foram-se 7 horas do seu dia. Enquanto você fez isso em um único carro, quem que estava olhando se aqueles 5 pagamentos que você fez no mês passado caiu na sua conta? Sabe como que eu fazia? Eu só olhava se tinha dinheiro para entrar, quanto que eu tinha para receber e quanto que eu tinha para pagar. E Deus ajude se for igual. Deus ajude se eu tiver 10 mil para pagar e tiver 10 mil para entrar de dinheiro. Deus ajude. Se não tiver, ferrou. Eu não posso perder esse orçamento aqui de jeito nenhum. Você entendeu? Então você consegue perceber que o grande lance tá em ter um bom mecânico treinado dentro da sua oficina mecânica. Só que um bom mecânico treinado, ele vai te trazer mais produtividade, mais carro consertado. Não é verdade? E o restante? E a consequência de ter um carro consertado dentro da sua oficina mecânica? Quem é que tá fazendo? O Balarim tá dizendo assim, ó. Isso tudo porque a o Balarim fez um comentário antes, é o seguinte. Antes eu estava assim, Sérgio. Hoje, com essa metodologia, eu mudei. Estou assim. Isso tudo porque a sistemática do método permite que você conheça todas as áreas da sua empresa. O Balarim, ele é um dos nossos alunos. E o Balarim tá conhecendo tudo que existe, né? Quais são as principais habilidades, quais são as principais funções que tem dentro de uma oficina mecânica, para que você olhe para a sua mecânica de maneira estratégica. Para que você olhe para a sua oficina mecânica de maneira estratégica. Você entendeu? De maneira estratégica. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pô, se você tá curtindo isso, se você tá achando legal, não esquece de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações. Manda esse conteúdo para um amigo seu que é dono de oficina mecânica, que o objetivo do método SR é impactar o segmento automotivo de maneira positiva. O que é impactar o segmento automotivo? Olha o que o Balarim acabou de dizer.
que antes ele trabalhava que nem um louco. E agora, com uma metodologia, com esses conteúdos que a gente traz aqui, ele mudou um pouquinho o conceito dentro da oficina mecânica dele. E ele está enxergando a oficina mecânica dele de maneira estratégica. Então manda esse conteúdo para um amigo seu que precisa melhorar um pouquinho a administração da oficina dele, que precisa organizar a oficina mecânica para colocar mais dinheiro. Você entendeu? A oficina 3K está dizendo: trabalhei minha esposa, não tem que dar conta dos 50 carros todos os meses sem nenhum funcionário. Trabalha eu e minha esposa. Aí eu não entendi direito o que o Oficina 3 de São Paulo está dizendo. Trabalhei minha esposa, não ter que dar conta de 50 carros todos os meses sem nenhum funcionário. Eu não entendi se você parou de atender 50 carros, eu não entendi direito, velho. Vamos lá. O Júnior Silva tá dizendo assim: eu era assim, mas tem muita gente que era e continua sendo assim, galera. Bom, então eu falei que uma equipe bem treinada vai te possibilitar mais agilidade e produtividade. Eu falei que vai dar mais liberdade para você analisar a sua oficina mecânica de maneira estratégica. Terceiro, redução de erros e retrabalhos. Eu conto uma história e eu vou contar ela aqui de novo. Uma vez eu perdi uma cliente numa troca de óleo. Por quê? Eu tava fazendo a troca de óleo do carro dela, era um Ford Ka prata. Eu tava fazendo a troca de óleo do carro dela, eu tava atendendo um motoboy que tava entregando peça e eu tava atendendo o telefone e a cliente tava na minha frente tentando conversar comigo ainda. O que aconteceu? E o que aconteceu eu tentando fazer tudo isso ao mesmo tempo? Eu troquei o óleo do carro e não coloquei o filtro do óleo do carro. Quando eu dei partida, a luz de óleo acendeu. E eu peguei e acelerei para ver se a luz apagava. A luz não apagou. E um dos mecânicos que trabalhavam comigo, ele olhou pro chão, aquela melação de óleo, aquilo tudo lambecado de óleo, ele para. Daí eu fui ver o que estava acontecendo, eu esqueci de colocar o filtro de óleo. E aí a cliente olhou pra minha cara e falou assim: eu não trago mais meu carro aqui na sua oficina mecânica. Você não conseguiu trocar o óleo do meu carro. Então, mas por que isso acontecia? Porque eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Pergunta se eu tinha uma pessoa no escritório para atender o telefone. Eu tinha. Pergunta se eu tinha mecânico para fazer o serviço para mim. Eu tinha. Você entendeu? Só que a minha equipe não estava desenvolvida, não estava bem treinada para estar fazendo todas as funções. Você entendeu? Consequência disso, eu tinha bastante gente trabalhando para mim, mesmo assim eu tinha que estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Você entendeu? E aí, uma oficina mecânica organizada e uma equipe bem treinada possibilita mais agilidade e produtividade, maior liberdade para analisar a sua oficina mecânica de maneira estratégica, redução de erros e retrabalhos. Quantos erros você já cometeu na sua oficina mecânica por falta de atenção ali no que você estava fazendo, por falta de foco naquilo que você estava fazendo? Quantas vezes eu precisei fechar a oficina mecânica 6 horas da tarde, baixa as portas, aí eu vou mexer no câmbio, aí eu vou mexer no motor, aí eu vou procurar aquela falha que não consigo achar durante o dia, porque durante o dia acontece tanta coisa que você tem que parar para fazer à noite, mesmo em algumas situações você tendo bastante funcionários trabalhando junto com você. Olha o que o Júnior Silva tá dizendo. Muita coisa na cabeça, é uma loucura. É mesmo, velho. É mesmo. A oficina corrigiu o texto dele aqui, ele tá dizendo: eu trabalho com 50 carros todos os meses. Opa, agora ficou bom o seu texto. Eu trabalho com 50 carros todos os meses. E trabalha eu e minha esposa. E tem que dar conta de 50 carros todos os meses sozinhos. Imagina se esse cara não tem a esposa dele para fazer o controle. Imagina se esse cara não tem a esposa dele para fazer o controle dos indicadores da oficina dele. Lembra que no comecinho eu falei para você, se você atende 30,
40 carros, aí a galera comentou que atende 80 carros, outro comentou que atende 75 carros. E imagina, 75 cartões passados. Isso eu não tô nem dizendo que o cara pediu fiado pra você não, viu? 75 vezes o cara passou o cartão em 5 pagamentos. Quantos pagamentos esse cara não vai ter que controlar depois? Só que aí você sabe o que vai acontecer? Ele prestou um serviço hoje de R$1.000, dividiu em 4 pagamentos, 4 vezes de R$250. Ele dividiu em 4 vezes de R$250. Ele prestou o serviço hoje e ele entregou o carro hoje. Ele tem os próximos 4 meses para olhar se esse dinheiro caiu. Imagina se ele prestou 70 serviços dividido em 4 vezes. O serviço que vai chegar amanhã, o serviço que vai chegar no mês que vem, o serviço que vai chegar no outro mês, o que vai acontecer? Ele vai precisar controlar tudo isso e ainda continuar arrumando o carro, continuar atendendo o cliente, continuar atendendo o telefone, continuar fazendo tudo que ele faz durante o dia. Olha que parada louca. Você entendeu como que é importante você ter uma equipe? Não necessariamente só um mecânico, não necessariamente mais mecânicos dentro da sua oficina para você administrar melhor a sua oficina mecânica. E a quarta consequência de ter uma oficina mecânica organizada e uma equipe treinada vai te possibilitar o aumento no faturamento e mais dinheiro no caixa. Ou seja, 4 coisinhas: mais agilidade e produtividade, maior liberdade para analisar a sua empresa de maneira estratégica, redução de retrabalho e erro, e aumento no faturamento e mais dinheiro no caixa. Aí eu pergunto a você, o que você precisa dentro da sua oficina mecânica? Um mecânico bem treinado? Ótimo! Ótimo que você precisa de um mecânico bem treinado. Se você conseguisse contratar 10 bons mecânicos hoje, 10. Suponhamos que eu tivesse a varinha mágica aqui e falasse piririm plim pim, vai aparecer 10 mecânicos para você hoje. O quanto a consequência de você ter 10 mecânicos na sua oficina hoje, bons, bem treinados, aquele cara que sabe fazer um bom diagnóstico e uma boa execução de serviço, o quanto que isso ia aumentar de serviço para você? Ia aumentar mais notas fiscais sendo emitidas, mais compra de peça em fornecedor que tem um bom preço, você ia ter que fazer mais cotações, mais carros para serem testados, mais gente para você gerenciar, porque 10 mecânicos, mais clientes chegando dentro da sua oficina mecânica. E aí, você está preparado para assumir a consequência de ter 10 bons mecânicos dentro da sua oficina mecânica? Você está preparado para fazer 10 vezes mais conciliação bancária, que é entrar o dinheiro ali, 10 vezes mais pagamento de contas, porque você tem 10 mecânicos, você vai comprar 10 vezes mais, você vai precisar 10 vezes mais, fazer 10 vezes mais cotações, você vai precisar ligar 10 vezes a mais para cliente, pedindo autorização de cliente para fazer execução do serviço. Ou seja, o quanto você está preparado hoje para atender, para ter 10 mecânicos bons trabalhando para você dentro da sua oficina mecânica. Acho que essa é a reflexão, né? Porque, todo mundo, eu tenho certeza que se eu falasse assim, eu tenho 5 mecânicos bons para te indicar hoje para começar a trabalhar na sua oficina mecânica amanhã, você ia falar, putz, é meu sonho. Legal. O quanto você está preparado para gerenciar esses 5 mecânicos novos, esses 10 mecânicos novos, esses 20 mecânicos novos? Porque, durante muito tempo eu achava que o que faltava dentro da minha oficina mecânica era mecânico para trabalhar. E, pasmem, não era. Você entendeu? O que faltava dentro da minha oficina mecânica eram outras habilidades que eu não olhava para elas. Se você tá curtindo essa parada, não esquece de deixar o seu comentário, de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, né? Dá uma moral pra gente, vamos impactar o segmento automotivo, beleza? Existem 3 maneiras de você capacitar a sua equipe. Eu coloquei aqui as mais usadas, tá? Existe
diversas maneiras de você capacitar a sua equipe, mas eu fiz eu dei uma enxugada. Primeiro, treinamentos institucionais. Se você tiver 10 mecânicos a mais hoje para trabalhar na sua oficina mecânica, você vai precisar ter 10 vezes mais capacidade comercial. E quando eu falo capacidade comercial é saber negociar, porque você não vai pegar 10 clientes iguais. Cada cliente tem um perfil de negociação, de tratativa, porque às vezes eu vejo gente contratando 10 funcionários a mais e os funcionários ali gerando demanda para ele, e aí ele começa a ter um monte de orçamento que não é aprovado, começa a aumentar o serviço fiado na oficina mecânica dele, começa a aumentar a inadimplência na oficina mecânica, começa a aumentar um monte de coisa. E aí, como que você faz para diminuir isso? Treinamento de equipe. Treinamento de equipe. Você não precisa sair comprando cursos caros não, viu? Tem um monte de cursos gratuitos aí na internet para você capacitar a galera do comercial, a galera do financeiro, ou se capacitar, né? Uma outra forma que muita gente está utilizando hoje em dia é terceirização. Terceirização. Só que aquela terceirização informal, né? É aquela terceirização assim, eu te pago 50% de comissão da mão de obra aqui. Tudo que você fizesse, metade é seu. Primeiro que, na minha opinião, isso aí é um erro estratégico perigosíssimo. Perigosíssimo. Por quê? Eu não vou entrar nesse mérito aqui não, tá? Mas por quê? Porque você arrumou um sócio. E um sócio que ganha mais do que você dentro da sua oficina mecânica. E às vezes a galera acredita que se eu contratar um cara para trabalhar por 50% da mão de obra, ele vai produzir mais. Ele vai produzir mais. Com toda a certeza do mundo. Com toda a certeza do mundo. Só que esse aumento na produção desse cara vai trazer para você consequências. O que é consequência? Treinar sua parte comercial para vender mais. Saber fazer melhor a conciliação bancária, que é controlar o dinheiro que entra e o dinheiro que sai de dentro da sua oficina mecânica. É testar mais carros. Você tá entendendo ou não? Que às vezes eu quero terceirizar, quero pagar 50% de mão de obra, eu vou aumentar mais o serviço da minha oficina mecânica, a produtividade na minha oficina mecânica, eu vou aumentar mais, mas eu estou preparado para esse aumento, você entendeu? Então cuidado com a terceirização, principalmente no que se diz respeito a esse formato de estratégia, tá bom? E uma outra forma também de você ter uma equipe organizada, uma equipe bem treinada, estimular eles, estimule o treinamento e o desenvolvimento da sua equipe, faça premiação. A galera da SR Motors bateu a meta aqui, ó. A gente faturou acima de 6 dígitos no mês passado. Acima de 6 dígitos. Cara, tem que reconhecer uma equipe que vende acima de 100 mil reais no mês para uma oficina que atende 100 carros. Tem que reconhecer uma equipe. Você entendeu? Promova, premie, entendeu? Porque tem muito dono de oficina mecânica que só quer venha a nós, o vosso reino não quer, entendeu? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? O Balarim tá dizendo, eu fiz uma contratação e iniciou hoje a pessoa, uma mulher, para fazer o pós-venda e a entrada de veículos, checklist e outras atribuições. É isso aí, Balarim. Você tá vendo? Hoje é claro pro Balarim o que uma pessoa vai fazer dentro da oficina mecânica dele. Você acha que essa mulher, essa moça, ela vai ter tempo de ficar o dia inteiro no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube? Não, ela já tem que fazer pós-venda, ela tem que fazer entrada de veículos, ela tem que fazer checklist e outras atribuições que o Balarim nem escreveu aqui ainda. Essa mulher vai ter trabalho pra caramba, porque o Balarim tá atendendo 85 veículos, acho que é isso que o Balarim falou, na verdade. Ou seja, é claro pro Balarim o que ele espera da profissional que está trabalhando com ele. Ele se preparou para isso. Parabéns, cara. Parabéns. Gostei de ver as atribuições da moça, viu? E tem muito mais coisa que ela pode estar fazendo para você também. Isso vai dar o que pro Balarim? Isso vai dar o número 2, o passo número 2. Maior liberdade para analisar a oficina mecânica dele de maneira
estratégica. Sacou? Oficina 3. Mecânico para dar, já cheguei a contratar mecânico para dar 50% do que eu ganho. Não virou. Já cheguei a pagar salário, não virou. As pessoas acham que trabalha muito para ganhar pouco. Mecânico fica muito. Eu não entendi direito, mas acho que deu para mais ou menos ter uma ideia do que ele quis dizer. Ele falou que estava trabalhando muito e eu parado. Então para ele não virava. Então saiu a maioria dos mecânicos que não quer. O dono da oficina parado quer que você trabalhe junto com ele e você dando 50%. Aí tá faltando uma questão de alinhamento. Uma questão de alinhamento de expectativa. Ele falava que você ficava parado, falava para ele que dos seus 50% você tinha que pagar água, luz, telefone, aluguel, atender o telefone para ele prestar o serviço, pedir peça para ele montar no carro. Você ficava com a inadimplência, o cliente que te pagava, o cliente que te dava calote, você pagava para ele os 50%, porque ele trabalhou, na verdade. A Camila Carvalho está dizendo, mas e quando tem a questão da garantia, quando se paga mão de obra para o funcionário? Quando volta um serviço para fazer garantia, quem fica com o prejuízo? É por isso que a gente nem vai entrar nessa questão, porque esse é um assunto bem técnico, tá? E é um assunto que tem que ter muito quebra de paradigma, tem um monte de conceito que eu preciso explicar e um monte de estratégia que precisa ser bem definida justamente por conta disso. O cara que ganha 50% da sua mão de obra e o serviço volta em garantia por erro de aplicação, porque o cara montou errado, quem vai pagar a peça? O cara vai trabalhar de novo sem cobrar mão de obra? Isso é o mínimo. Isso para mim não é nem discutível esse assunto. Ele tem que refazer de novo porque foi um erro dele, isso é um problema dele. E quem é que vai pagar a peça? Tá? Só para plantar um novo ponto de vista na cabeça de vocês, tá bom? O Júnior Escapo Silva tá dizendo, antigamente contratavam um moleque para lavar peças, ele saía como mecânico e hoje em dia não acontece. Muito difícil. Opa, vou fazer uma live só de contratação, acho que vai ser legal, fazer uma live de contratação. O que vocês acham? O que vocês acham da gente fazer uma live só de contratação de funcionários? Acho que vai ser legal, hein? Pessoal, de onde vocês estão falando, hein? Comenta aí de onde vocês estão falando, como que é o nome da oficina de vocês. Eu quero entender um pouquinho quem é que está aí assistindo. Pessoal, se vocês tiverem pergunta para fazer, façam as perguntas, tá bom? Deu para entender? Deu para entender, galera? Olha só. Onde encontrar um bom mecânico para trabalhar na sua oficina mecânica, né? Eu falei de um monte de coisa aqui que envolve prestação de serviço dentro de oficina mecânica. Um monte de coisa que envolve prestação de serviço dentro da oficina mecânica, não necessariamente somente mecânico. Deu para vocês terem uma ideia? Deu para vocês terem uma ideia que para ter uma oficina mecânica organizada, com uma boa equipe, vai te possibilitar mais agilidade e produtividade, maior liberdade para analisar a sua oficina de maneira estratégica, que é o que o Balarim já está fazendo, redução de erros e retrabalhos, que é o que acontecia comigo, eu tinha que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, inclusive esqueci de trocar o filtro de óleo do carro da cliente, ela falou que nunca mais voltaria na minha oficina, e eu, se fosse ela, também não voltaria. Aumento do faturamento e mais dinheiro no caixa, entendeu? E eu perguntei para você, se eu tivesse uma varinha mágica hoje e te mandasse aí amanhã 5 novos mecânicos foda, aquele mecânico bom, que trabalha rápido e que não dá serviço de garantia, você está preparado para receber esse profissional? Sua estrutura comporta receber esse profissional? Essa é a pergunta que eu te faço. E falei também de 3 formas de capacitação de equipe, né? Treinamentos institucionais, né? Você mesmo pode dar o treinamento para os seus funcionários.
terceirização, mas tem que tomar um pouco de cuidado com essa terceirização, que é contratar o cara para ganhar 50%, aquele cara que é MEI, aquele cara que é prestador de serviço. Toma cuidado com isso, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque é muito técnico a parada. E estimulando o cara, dando benefícios e promovendo as pessoas. Essa é a forma de você capacitar a sua equipe. Você entendeu? A oficina 3S, sim, maravilha, pode mandar, estou muito preparado. Não existe esse tipo de pessoa, tá? Olha que existe. Eu vou na live que eu vou fazer de contratação de funcionários, eu vou falar um pouco disso, mas eu já falei um pouco disso no início da nossa live. E é o seguinte, existe esse profissional? Existe. É raro? É raro. É raro. Por que uma concessionária não tem tanta dificuldade assim como uma grande maioria de donos de oficina tem? Porque a concessionária, ela mexe com uma marca só. A concessionária desenvolve programa de treinamentos de equipes. Conversa com um mecânico de uma concessionária para você ver. Amanhã, vai numa concessionária comprar uma peça e entra dentro da oficina mecânica e conversa com os mecânicos. Vê se eles não têm que estar fazendo treinamento todo mês. Vê se ele não tem que estar fazendo treinamento todo mês. Mas tem alguém liderando ele. Tem alguém motivando ele. Porque a galera fala assim, eu tô preparado sim para receber 5 mecânicos bons. Legal. Vocês estão preparados para fazer a gestão de 5 cabeças que pensam diferente da sua? Vocês estão preparados para atender 5 vezes mais clientes do que vocês atendem hoje? Espaço físico, preparo comercial para tratar com o cliente hoje, porque senão vocês vão ter mais 5 mecânicos bons, capacitados dentro da sua oficina mecânica, e aí você vai ter orçamentos não aprovados, você vai ter orçamento, serviço não sendo entregue porque o fornecedor, você não desenvolveu um bom fornecedor. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado e enxergar a empresa de uma maneira. Se você falar assim para mim, eu vou te mandar 10 mecânicos bons hoje, eu não quero. Eu não tenho espaço físico para ter 10 novos mecânicos. Você entendeu? Então tomem um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente coloca a responsabilidade só na falta de profissional e a gente esquece que às vezes a gente precisa desenvolver um novo profissional. A gente precisa desenvolver as habilidades dos profissionais que a gente tem. Beleza, galera? Esse foi o nosso programa de hoje. Oficina mecânica que não dá dor de cabeça, com o tema onde encontrar bons mecânicos para trabalhar na sua oficina mecânica, ou onde encontrar bons profissionais para trabalhar na oficina mecânica, onde eu falei de 4 consequências de uma oficina mecânica organizada, que é mais agilidade e produtividade, maior liberdade para analisar a sua oficina de maneira estratégica, redução de erros e retrabalhos e aumento no faturamento da sua oficina mecânica e mais dinheiro no caixa. 3 formas de capacitação de equipe: treinamentos constantes, que é o que eu acabei de falar, que as concessionárias fazem muito. Lá na SR Motors, os nossos mecânicos têm que entregar pelo menos um certificado de conclusão de qualquer curso da área técnica por mês. Terceirização, que é o caminho mais fácil que a galera acha de fazer contratação de mecânico para ganhar 50%. E também estimule os teus funcionários. Se você receber 10 novos mecânicos hoje, você vai ter que estar preparado ou preparada para estimular esses 10 novos profissionais. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Santos e um grande abraço e nos vemos no próximo programa. Valeu, galera. Fiquem com Deus.